queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí a nossa revisão sobre direito constitucional por meio da resolução de questões, certo? Nós pretendemos elaborar uma revisão envolvendo aí a resolução de 80 questões de direito constitucional e hoje, nós vamos fazer mais 5 nessa aula, esse é o terceiro encontro, vamos fazer a questão 11 até a questão 15 da nossa apostila, da nossa lista de 80 exercícios, para a gente revisar todo o assunto de direito constitucional. Então, sem maiores delongas, já vamos direto a compartilhamento da nossa questão para a gente continuar o nosso estudo, com segurança. Certo? Meus amigos, na última aula, nós debatemos até a questão 10, foi no segundo encontro. Hoje, nós vamos partir, portanto, da questão 11, certo? Questão 11. Hoje está chovendo bastante, mas eu espero que o microfone esteja captando adequadamente a minha voz e vocês não estejam aí ouvindo tanta chuva quanto eu estou por aqui. Beleza. Então vamos lá. Diz a questão 11 o seguinte: este sistema é uma questão da FGV, de 2021, prova da OAB, certo? E ela começa assim, este sistema que consiste em fazer uso da oposição e da rivalidade de interesses, na falta de motivos melhores, é o segredo de todos os negócios humanos, quer sejam particulares, quer públicos. Esse trecho foi retirado da obra James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, da obra O Federalista, que é um conjunto de artigos que os pais fundadores americanos escreveram antes de organizar aquele Estado, como uma democracia, como uma federação. E lá eles trazem, nesses artigos, várias razões para a instituição de uma federação, pensaram a Federação Americana com instrumentos adequados para a sua manutenção por um longo prazo, de vigência e de vida. Até hoje, a Constituição Americana ela sofreu pouquíssimas alterações, mesmo tendo sido elaborada nos anos de 1700, no finalzinho de 1700, do século XVIII, no finalzinho do século XVIII. Então, essa obra é muito importante para qualquer jurista conhecer, certo? Ler os artigos de federalistas, sem nenhuma dúvida, para aquele que pretende ser um jurista com mais conteúdo, vai favorecer bastante a sua formação intelectual. Agora, para fim de prova de OAB, evidentemente, resolvendo essas questões com o professor Arley Souza, você já vai ficar seguro o suficiente para acertar as questões objetivas da prova da OAB e de outros demais concursos públicos. Beleza, então vamos lá. Você percebe que, nesse enunciado aí, está se debatendo um sistema, em que há o que a questão chama de instituição de freios e contrapesos, Continuando na leitura do enunciado, nós temos os textos conhecidos na forma do livro O Federalista expressam um princípio de governo republicano que ficou conhecido como freios e contrapesos, que se propõe a assegurar a justiça e a liberdade, que deveriam ser, segundo os autores, o fim de todo o governo e da sociedade civil. Então, para os autores da obra O Federalista, essa é a finalidade do governo, assegurar justiça e liberdade. Esses foram os ideais que guiaram os pais fundadores americanos, que elaboraram esses artigos, esses vários artigos debatendo como deveria ser a criação da Constituição americana, qual forma de Estado deveria ser instituída, as liberdades fundamentais que deveriam estar previstas. Todos esses debates, com alto grau de profundidade, estão nos artigos do livro chamado O Federalista, certo? E aí a questão fala: assinale a opção que melhor expressa, com base no livro de referência, o princípio dos freios e contrapesos. Doutores, o princípio dos freios e contrapesos, nós estudamos na nossa disciplina de Direito Constitucional como sendo instrumentos
que a própria Constituição cria, a própria Constituição prevê, para evitar que um poder sobreponha-se a outro poder. Né? Nós aprendemos, quando estávamos estudando teoria da Constituição, que na nossa república, né, e nas repúblicas em geral, adotando a teoria de Montesquieu, né, pelo menos nas repúblicas democráticas, adotando-se a teoria de Montesquieu, o poder, que é uno, ele se divide em três funções principais: a função julgadora, a função legislativa, fiscalizatória, e a função executiva. Esses três poderes, essas três funções de poder, na nossa Constituição, são chamados de poderes. Né? Então, a nossa Constituição, no artigo 2º, diz que os poderes serão independentes e harmônicos entre si. Né? São poderes da República, o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. É mais ou menos essa a redação que está lá no artigo 2º da Constituição. E, professor, como é que a gente faz para ter poderes independentes e harmônicos entre si? A gente precisa evitar de ter instrumentos previstos na própria Constituição que promovam freios e contrapesos de um poder sobre o outro. Essa é a ideia dos freios e contrapesos, também podendo ser encontrados com o nome deles em inglês, nas provas que vocês virão a fazer, chamada checks and balances. Certo? Então, o que é que esse princípio dos freios e contrapesos quer? Ele quer evitar, diríamos assim, a hipertrofia de um poder em face dos outros, de modo que os outros poderes fiquem subjugados a um determinado poder. Então, a Constituição tem que ser sábia o suficiente para prever instrumentos que refreiem um poder quando ele estiver exorbitando nas suas atribuições, quando ele estiver se tornando hipertrofiado. E a nossa Constituição também tem instrumentos de freios e contrapesos. Essa questão especificamente, ela não traz exemplos de freios e contrapesos que a nossa Constituição possui. Ela não traz. Ela quer saber, conforme o próprio enunciado diz, dentro das alternativas, a que melhor expressa a ideia, né, do princípio de freios e contrapesos. Então, nós vamos nos ater ao que a questão está pedindo, certo? Mas lembre, freios e contrapesos são instrumentos que a própria Constituição cria, evitando que um poder se sobreponha aos demais. Né? O poder legislativo se sobrepor ao poder executivo, o poder executivo se sobrepor ao poder legislativo, e ambos se sobreporem ao poder judiciário. Não pode ter isso numa democracia e no regime republicano, pois, havendo sobreposição de poderes, ou um poder hipertrofiado em relação aos demais, acaba que esse poder fica sendo o único poder de fato. Então, a importância da existência de freios e contrapesos nas constituições foi pensada lá pelos federalistas, e nós acolhemos aqui vários instrumentos de freios e contrapesos. O impeachment é um instrumento de freio e contrapeso que o poder legislativo tem em face do poder executivo, em face do próprio poder judiciário, das suas cúpulas. É possível o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, as ações penais promovidas, por exemplo, pelo Procurador-Geral da República, é um freio em contrapeso em face de algumas autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do próprio Poder Judiciário. Então, nós temos vários, essa questão não vai abordar todos, mas ela quer saber, dentro dessas alternativas, a que melhor traduz a ideia dos princípios dos freios e contrapesos. Então, vamos analisar as alternativas e dizer por que elas estão certas ou por que elas estão erradas, certo? Beleza, professor, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte, ó. O princípio do freio e contrapeso visa assegurar o devido processo legal, de modo que todos aqueles que sejam acusados de terem cometido um ilícito contra um particular ou contra o poder público possam fazer valer de todos os instrumentos de defesa técnica adequados, tendo em vista impedir que o magistrado da causa julgue com base em suas convicções morais, filosóficas ou religiosas. Veja, esse enunciado aí, ele não traduz a ideia de freios e contrapesos. Né? A ideia de freios e contrapesos está associada à relação de poderes. Né? Seja poder da União em face das unidades federadas, seja poder
seja poder do próprio Estado, ou seja, o judiciário em face do legislativo, o legislativo em face do executivo e o executivo em face do judiciário. Então, essa alternativa A, ela tem um conteúdo que é verdadeiro, mas não em relação ao enunciado. Essa alternativa A traduz muito bem a ideia do devido processo legal, que é uma garantia fundamental do cidadão. Uma garantia fundamental, um direito individual, uma garantia individual de cada um de nós. De modo que nós não podemos, quando acusados de algum ilícito, ser julgados sem se respeitar o devido processo legal, ou seja, sem se respeitar a lei, sem se respeitar os rituais previstos na lei, sem se respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Tudo isso estão dentro da ideia do devido processo legal, mas não está associado diretamente ao princípio dos freios e contrapesos, não, certo? Então, essa alternativa A não é a alternativa da nossa questão 11, beleza? Partindo agora para a questão B, para a alternativa B, né? Vamos estudá-la e refletir sobre ela. A alternativa B diz o seguinte, ó, assegurar o sistema de freios e contrapesos visa assegurar um sistema de representação proporcional em que a população manifeste sua vontade. Isso tem a ver com a ideia de soberania popular, né? Continuando, né? Mas escolhendo apenas representantes que tenham passado por um devido processo de formação política oferecido pela Escola de Governo da República. A ideia de contrapeso, freios e contrapesos, não está associada a nenhum contexto de necessidade de formação em uma escola de governo pública para que se possa exercer a representação popular. Isso não tem associação alguma com isso, certo? Nem mesmo na nossa Constituição isso é previsto, certo? Essa escola deve ser mantida pela União e as vagas devem ser repartidas proporcionalmente entre os partidos políticos. Também isso não tem nada a ver com freios e contrapesos, né? Ou seja, a necessidade de assegurar que os que vão exercer representação eleitoral tenham uma formação prévia em escola de governo da República. Não, isso não tem nada a ver com a ideia de freios e contrapesos, que nós já vimos que é a necessidade de haver instrumentos na própria Constituição para frear a hipertrofia de um poder em face do outro. Então, essa alternativa B está completamente errada. Inclusive, no âmbito do nosso país, não há essa exigência de participação em escola de governo para que a pessoa possa ser candidato a exercer representatividade eleitoral. Então, a alternativa B também está errada. Tá bom? Vamos para a alternativa C, né? A alternativa C diz o seguinte, ó. Diz que o princípio do freios e contrapeso visa assegurar a ampla defesa e o contraditório, de forma que no desenrolar de uma ação judicial, os argumentos da acusação e da defesa se coloquem em equilíbrio. E dessa forma, não haja um peso excessivo apenas para um dos lados da causa, o que geraria uma inevitável injustiça. Apesar do princípio da ampla defesa e do contraditório, e, por que não dizer, da paridade de armas, né? Ou seja, aqueles que litigam em juízo têm que ter paridade de armas, de argumentação, de produção de provas, ser um princípio que está previsto na nossa Constituição como uma garantia fundamental, ele não tem associação nenhuma com a ideia de freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos, como nós dissemos, é um instrumento que a própria Constituição tem que prever, dentro de uma democracia republicana, para que não haja hipertrofia de um dos poderes. Instrumentos de freios e contrapesos nós já falamos. Por exemplo, processos de impeachment é um exemplo. Participação do Poder Executivo na nomeação de membros que vão compor a Corte Suprema, sendo essa nomeação chancelada ou não pelo Parlamento. Isso é outro instrumento de freios e contrapesos previsto na nossa Constituição. Titularidade da ação penal para a punição de agentes políticos e agentes públicos por um órgão independente, como o Ministério Público,
né, que é o titular da ação penal e quem cabe promover as ações penais e a responsabilização penal. Então, isso são freios e contrapesos, né? Ampla defesa de contraditório são, sim, direitos e garantias fundamentais, mas que estão previstos dentro do processo judicial. E tem como principal razão de ser, né, dar paridade de armas aos que litigam em juízo, mas não estão associados ao princípio dos freios e contrapesos. Beleza? Então, vamos lá. Não é a letra C também. Então, vamos para a letra D. Assinale a melhor opção, a opção que melhor expressa, com base no livro em referência, o princípio dos freios e contrapesos. Aí a alternativa D diz assim, ó. Os princípios dos freios e contrapesos visam assegurar a vontade própria de cada poder do Estado. Opa, que legal, ó. Já está analisando cada um dos poderes do Estado. Cada um dos poderes do Estado tem a sua vontade própria, certo? De modo que aqueles que o exercitam têm uma menor influência na escolha dos representantes dos demais poderes. Olha aí, ó. Para que não haja um acúmulo de poder entre os que exercem as funções de poder dentro de uma república, essas pessoas que exercem essa função têm que ter uma influência pequena na nomeação dos representantes dos outros poderes. Ou seja, o Poder Executivo, por exemplo, não tem influência na nomeação dos representantes do Legislativo. Quem tem influência sobre isso é o povo, elegendo os membros do Legislativo. Não, professor, mas o Poder Executivo nomeia os ministros supremos, presidente. Beleza, ele até nomeia, mas ele não tem poder total sobre essa nomeação. Quando ele vai nomear um ministro supremo, essa nomeação precisa passar pela sabatina de outro poder, que é o Senado da República, o poder legislativo. Então, isso traduz um freio e contrapeso ao poder do Executivo. De modo que essa indicação do Executivo deverá ser chancelada por meio de uma sabatina pelo Senado, que é outro poder, né, para que aí sim o membro do Poder Judiciário possa ser escolhido e possa sentar na cadeira de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, até agora está indo bem, certo? Assegurar a vontade própria de cada poder do Estado, beleza. De modo que aqueles que o exercitam tenham uma menor influência na escolha dos representantes dos demais poderes. Isso tem a ver com freios e contrapesos, sim. Além disso, deve-se organizar o poder legislativo em duas casas legislativas, com eleições independentes. Muito bom. Isso também tem a ver, freios e contrapesos, duas casas legislativas. A casa iniciadora do processo legislativo e a casa revisora do processo legislativo. Normalmente, no Brasil, nós temos a Câmara dos Deputados como casa iniciadora e o Senado Federal como casa revisora. Isso também tem a ver com freios e contrapesos. O Senado é um freio e contrapeso ao poder da Câmara dos Deputados ao elaborar leis, certo? E deve-se também impedir que uma facção política destrua a outra. Isso mesmo, freios e contrapesos. Dentro de um sistema democrático, as várias facções políticas devem persistir de forma respeitosa e harmoniosa, pelo menos, de forma respeitosa e civilizada, pelo menos, dentro da sociedade. Não deve-se ter instrumentos que permitam que a facção política, que no momento atual está no poder, elimine completamente a facção política opositora a ela. Não existe democracia sem oposição. Não existe democracia sem visões de mundo diferentes, né? Por isso, a existência de freios e contrapesos que, por exemplo, criam garantias fundamentais para as minorias políticas, dando a elas, inclusive, instrumentos de fiscalização, como é, por exemplo, as CPIs no parlamento, né? As CPIs são instrumentos de fiscalização e do exercício de poder pelas minorias que compõem uma casa legislativa. Então, essa alternativa D aí está excelente, certo? Essa é a nossa resposta correta da nossa questãozinha 11. Beleza? Espero que tenha sido claro nas minhas explicações com vocês. E sem maiores delongas, já vamos para a questão 12, certo? A questão 12 diz o seguinte, ó. A questão 12 diz o seguinte, ó. Questão que aborda aí o poder legislativo. Os deputados federais da oposição articularam-se na Câmara dos Deputados e obtiveram o apoio de 1/3 dos respectivos membros para instaurarem comissão parlamentar de inquérito. Beleza. Esse é o quórum mínimo para que se instaure uma comissão parlamentar de inquérito. Então, está correto
essa parte inicial denunciada, visando a apurar supostos ilícitos praticados pelo presidente da República. Beleza. O Poder Legislativo tem essa missão de fiscalizar o Poder Executivo, que no âmbito federal é exercido pelo presidente da República. Para evitar que integrantes da base governista se imiscuíssem e atrapalhassem as investigações, foi deliberado que somente integrantes dos partidos oposicionistas comporiam a comissão. Isso já está errado, certo? Por quê? Porque a nossa Constituição diz que quando se for compor a comissão parlamentar de inquérito, deverá haver representação proporcional de todos os partidos que têm representação na respectiva Casa Legislativa. Então, não é permitido que se impeça, né, a participação de membros só porque eles são oposicionistas ou governistas, não. É preciso, para o exercício do poder da minoria, que é a CPI, que se garanta a representação proporcional na respectiva comissão parlamentar de inquérito. Beleza, professor, então vamos lá. Mas aí o enunciado disse que foi deliberado que eles não poderiam compor a comissão, né? Aí o que é que a questão pergunta? Diante do caso hipotético narrado, com base na ordem constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. O procedimento está viciado, porque não foi atingido o quórum mínimo de maioria simples, exigido pela Constituição Federal para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. A alternativa A está errada. Por quê? Porque o quórum mínimo para instauração de uma CPI não é de maioria simples. O quórum mínimo é de 1/3, porque a CPI é um instrumento de fiscalização que o Poder Legislativo tem para, na sua função típica, ou seja, a função de fiscalizatória, averiguar condutas ilícitas praticadas pela administração pública, pelo Poder Executivo, né, por autoridades da cúpula da República, se for uma CPI no âmbito do Congresso Nacional, certo? Então, o quórum não é maioria simples, é quórum de 1/3. Bom? Então, está errada a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Ó. O procedimento encontra-se viciado. Isso é verdade. Porque não assegurou a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. Essa é a alternativa correta, certo? A alternativa correta é a alternativa B. Ora, no âmbito das casas legislativas, é preciso se respeitar a proporcionalidade na composição de todos os órgãos daquela casa legislativa. A proporcionalidade é um instrumento que foi criado, né, pela nossa civilização para garantir vozes, tanto às maiorias contingenciais que estão no poder, como às minorias. Sendo uma ideia de proporcionalidade, sempre haverá às minorias, pelo menos, uma parcela do direito de voz, mesmo que eles não vençam na votação. Então, o princípio da proporcionalidade guia a atuação nas casas parlamentares. E todos os órgãos das casas parlamentares deverão ser compostos. Quais são os órgãos das casas parlamentares? A mesa, né, da Câmara, a mesa do Senado, as comissões internas da casa, as comissões permanentes da respectiva casa, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, Comissão de Saúde, todas essas comissões parlamentares que vão debater temas especializados que vão ser legislados nas respectivas casas legislativas, devem ser compostas respeitando-se a proporcionalidade da representação partidária existente naquela casa legislativa. Então, a alternativa B é a nossa resposta correta, questãozinha e fácil, certo? De fato, o procedimento estava viciado. Letra B é a nossa resposta correta por causa disso. Nas comissões, seja a comissão parlamentar de inquérito, comissão permanente da Câmara, do Senado, comissão temporária da Câmara, do Senado, qualquer uma delas deve se respeitar a proporcionalidade existente na respectiva casa. Isso tudo para dar voz também às minorias, certo? É preciso, numa democracia, nós já aprendemos isso, que se decida por meio da maioria, né? A votação da maioria é quem decide, respeitando-se direitos e garantias fundamentais das minorias, né? Sob pena de nós termos uma corrupção da democracia, criando,
né, um totalitarismo da maioria. É por isso que a Constituição fixa garantias e direitos individuais, que são, inclusive, cláusulas pétreas, né? E dentro das casas legislativas, é por isso que a Constituição Federal cria a ideia da organização dos órgãos internos das casas legislativas, respeitando-se a representação proporcional. Beleza, professor. Letra C diz assim, ó, o procedimento se encontra viciado em razão da inobservância do quórum mínimo exigido, que é de maioria absoluta. Nós já vimos que não é, né? O quórum mínimo exigido para a propositura de uma CPI é a maioria sim, a maioria sempre não, é um terço, né? Um terço é o quórum mínimo para que os parlamentares, ou seja, a minoria parlamentar, um terço é minoria parlamentar, consiga exercer o papel fiscalizatório que cabe ao legislativo. O legislativo tem duas funções típicas, eu vou lembrar vocês. Função legislativa, propriamente dita, e função fiscalizatória, certo? Essas são as duas funções típicas do Poder Legislativo. E a CPI é um instrumento de fiscalização, é um instrumento de atuação nessa função típica fiscalizatória, que é um direito da minoria. Que minoria, professor? Minoria de pelo menos um terço. Ok? Beleza. A letra D diz assim, ó. O procedimento narrado não apresenta quaisquer vícios de ordem material ou formal, estando de acordo com os preceitos da Constituição. Não está de acordo, porque a gente, por todas as razões que nós já expusemos aqui para vocês na análise das demais alternativas. Então, a única alternativazinha correta para nós nessa questão é a alternativa B de bola. Beleza, galerinha? Vamos agora para a questão 13, tá bom? Revisando o direito constitucional por meio de questões com o professor Arley Souza. Você que está aqui assistindo essa aula, eu peço que se inscreva no nosso canal, as nossas várias playlists de estudo, nos siga lá no Instagram, no perfil @Prof. Arley Souza. O nosso objetivo é cada vez mais distribuir conteúdo de qualidade para que todo mundo possa aprender o suficiente para passar em concursos públicos, passar em provas de OAB, ou se não quiser fazer nenhum nem outro, pelo menos ter uma noção geral de como é organizado o nosso Estado, a nossa República, a nossa democracia, e tendo essas informações de qualidade, poder tomar melhores decisões na sua vida, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, siga a gente lá no Instagram, @Prof. Arley Souza, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para receber notificações quando eu fazer o upload de novos vídeos, quando eu fizer, né, o upload de novos vídeos, porque vai ser um prazer ter com você aqui esse debate, esse estudo, mirando sempre um engrandecimento intelectual de cada um de vocês, tá bom? Quanto mais a gente estuda, meus amigos, quanto mais a gente se dedica à nossa formação intelectual, que é algo que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, mais inteligente nós ficamos, mais capazes de exercer nossas profissões com excelência nós ficamos, mais capazes de obter as melhores posições profissionais no mercado nós ficamos. Certo? Então, vamos sempre estudar. Não deixemos de estudar nunca. Bom? Valeu, vamos lá. Voltando à nossa questão número 13. A questão número 13 diz o seguinte, ó. Diante de intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita medida provisória XX de 2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União em decorrência do desastre natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Essa questão está querendo abordar com vocês uma das espécies normativas existentes na nossa Constituição, que é a medida provisória. Professor, o que é a medida provisória? A medida provisória, ela é um instrumento de criação de um ato normativo que não é lei, mas tem força de lei ordinária. E esse ato normativo, ele é criado por uma vontade unilateral do Poder Executivo.
Poder Executivo edita o ato normativo chamado medida provisória, certo? De forma unilateral, atendendo os critérios de relevância e urgência que a Constituição prevê, e, através de medida provisória, o presidente poderá, desde já, normativamente, solucionar inúmeros problemas que, porventura, ele tenha que administrar e que a demora de um processo legislativo ordinário impediria ele de implantar aquela política pública ou aquela solução imediata pública que, por vezes, quem governa precisa para poder bem governar. A medida provisória é esse instrumento. É um ato normativo emanado do Poder Executivo, em ato unilateral, que só pode tratar sobre algumas matérias, há algumas limitações à edição de medidas provisórias, algumas matérias não podem ser tratadas por medida provisória. Por exemplo, as matérias que exigem lei complementar não podem ser tratadas por medidas provisórias, por exemplo, né? Direito eleitoral não pode ser tratada por medida provisória, né? Direito penal não pode ser tratado por medida provisória, porque a própria lei, a própria Constituição, desculpe, disse que o Poder Executivo poderia editá-las, mas limitou essa edição a algumas matérias específicas, para que também o Poder Executivo não fique com superpoder, né? Não fique hipertrofiado e possa editar medidas provisórias ao seu bel prazer, sem nenhuma limitação e desrespeitando a atividade legislativa, que ela é típica do Poder Legislativo, né? Então, são instrumentos legislativos que ele edita monocraticamente. Após editar, ele manda essa medida provisória para o parlamento aprovar. Essa medida provisória deverá ser aprovada no parlamento em até 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E se ela não for aprovada no parlamento, essa medida provisória, ela vai perder a sua eficácia, certo? Então, as medidas provisórias têm essas nuances aí. E há uma das limitações que existe no que toca às medidas provisórias é a edição de medidas provisórias para abertura de créditos adicionais ou suplementares. Esse é um assunto muito voltado, né? Muito aproximado, muito associado ao direito financeiro, certo? Às leis orçamentárias, né? E o presidente, a Constituição, desculpa, ela veda a edição de alguns atos normativos que possam, de forma unilateral, né, tratar de matérias orçamentárias, criando créditos adicionais e suplementares. Mas, quando se trata de situações urgentes e de relevância, a Constituição ressalva a possibilidade de serem criados créditos extraordinários no orçamento para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como o caso de calamidade pública, né, como o caso de guerra, ok? Além da Constituição autorizar, inclusive, a instituição de alguns tributos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios no caso de calamidades públicas, no caso de guerras, ela também permite a edição de medidas provisórias para a criação de créditos extraordinários que mirem atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Então, a Constituição limita que o Poder Executivo faça isso de forma monocrática para criar créditos adicionais suplementares. Né? Isso não pode. A medida provisória pode ser utilizada para alterar o orçamento? Pode, mas não criando novos créditos. Agora, se forem créditos extraordinários, que são aqueles créditos criados para satisfazer despesas imprevisíveis e urgentes, o Poder Executivo pode fazê-lo por meio de medida provisória, por ser uma ressalva, uma exceção à limitação que a Constituição traz para as medidas provisórias nessa matéria, nesse tipo de ato normativo chamado medida provisória, que é editado pelo Poder Executivo de forma unilateral, certo? Então, dentro dessa explicação que nós trouxemos para vocês, né, do que é a medida provisória, das matérias que ela pode tratar, né, do ritual de aprovação dela sucinto que eu dei aqui para vocês, né,
o presidente edita, a medida provisória sai do Poder Executivo com força de lei, após publicada, o presidente encaminha essa medida provisória para o parlamento aprová-la, né, transformando-a em lei, certo? O parlamento deve fazer isso em até 60 dias prorrogáveis uma única vez por mais 60, se não fizer, a medida provisória perderá essa eficácia, essa força de lei. O presidente não pode tratar sobre todos os temas por meio de medida provisória, por exemplo, matérias que exigem a forma de lei complementar não podem ser tratadas por medida provisória, dentre outras, como direito eleitoral, direito penal, mas as matérias orçamentárias, que criam créditos adicionais e suplementares, também não podem ser tratadas por medida provisória, com exceção da criação de créditos extraordinários para despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Então, após essa explicação, fica claro aqui, né, sem nem ir muito a fundo nas alternativas, que a única alternativa cabível aqui seria a nossa alternativa B, certo? Que diz justamente o que diz a nossa Constituição. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza, ou seja, medida provisória, em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares. Isso é verdade. Mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. É exatamente essa a alternativa da nossa questão 13. Bom? Beleza. Professor, mas o senhor nunca deu uma aula teórica assim, muito detalhada sobre isso no nosso curso teórico. Eu vou elaborar uma aula teórica sobre todas as espécies normativas que nós temos na nossa Constituição, certo? E quando eu fizer, devo disponibilizar aqui numa playlist chamada Direito Constitucional, Noções de Direito Constitucional, ok? Quando eu fizer isso, quem estiver inscrito no meu canal e tiver acionado o sininho, terá notificação e vai conseguir ter uma aula mais detalhada sobre todas as espécies normativas que nós temos lá previstas no artigo 59 da Constituição. Lembrei quais são, professor? Lembro. Medida provisória é uma delas, emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. São essas 7 espécies normativas que a nossa Constituição prevê como aptas a inovar o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do devido processo legislativo, né? E aí o processo legislativo comum é o processo legislativo da lei ordinária. Conhecendo o processo legislativo da lei ordinária, a gente consegue, com adaptações, apreender os demais processos legislativos das demais espécies normativas. Mas isso é assunto para uma aula teórica mais aprofundada, que não é o objetivo desse curso, dessa nossa aula de hoje. Beleza? Dito isso, já vamos aí para a questão número 14, tentando resolver aí nossas 5 questões dentro dessa nossa 1 hora de aula. Belezinha? Vamos lá, galera, vamos lá. Questão 14, ó, diz o seguinte, ó. Josué, deputado federal, no regular exercício do mandato, em entrevista dada em sua residência à revista Pensamento, acusa a adversária política, Aline, de envolvimento com escândalos de desvio de verbas públicas, o que é objeto de investigação em comissão parlamentar de inquérito instaurada poucos dias antes. Então, o deputado Josué chamou a doutora Aline, adversária política dela, disse que ela estava envolvida, né, com desvio de verbas públicas. Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Nós aprendemos no nosso curso teórico que os parlamentares, eles são imunes civil e penalmente por quaisquer palavras, né?
exercidas essas palavras, manifestadas essas palavras no exercício da atividade parlamentar, certo? Ou seja, se um parlamentar exerce a sua imunidade por palavras e votos, fora do exercício das atividades parlamentares, sem nenhuma relação com essa atividade parlamentar, esse deputado não estará protegido pelas imunidades por quaisquer palavras, opiniões e votos. Ok? Beleza. Então, dito isso, vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz assim, ó. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline, que não guardem qualquer relação com o mandato parlamentar. Exatamente isso, né? A imunidade parlamentar, que ela é amplíssima e ela é por quaisquer palavras, certo? Elas não são escudo ao parlamentar para que, fora das atividades parlamentares, ele possa sair realizando ofensas, impropérios, né? Levando-se a denúncias de questões pessoais, invadindo a intimidade de outro. Ora, se não tem relação com o exercício do mandato, não há proteção ao parlamentar dessa imunidade. Então, essa alternativa está correta. Ele vai poder, sim, ser responsabilizado civil e penalmente, pois a imunidade por quaisquer palavras, opiniões e votos, a imunidade penal e civil por quaisquer palavras ou opiniões, tem a ver com a atuação parlamentar, certo? O que isso dá para dizer, analisando-se o caso concreto, né? Se aquela atuação está sendo abordada dentro do exercício do mandato do parlamentar ou não. Ora, eu sou um parlamentar, estou no jantar com minha esposa e vejo lá um indivíduo que eu não gostava quando eu era criancinha, quando eu era adolescente. Eu briguei com ele no jogo de futebol. Aí eu, por ser parlamentar, posso ficar ofendendo a dignidade dele, chamando ele de nome feio, né, de palavrões, agredindo-o verbalmente no restaurante, constrangendo ele e a família dele porque eu sou parlamentar? Ora, o que é que essa minha briga tem a ver com a minha atividade parlamentar? Ele vai poder me processar penalmente, vai poder me processar civilmente, porque eu não estava no exercício da minha atividade parlamentar. Agora, se eu estou exercendo uma atividade fiscalizatória, de crítica do Poder Executivo ou de fiscalização da administração pública, eu digo assim, olha, o gestor da autarquia X está roubando verbas da autarquia X, desviando verbas. Bem, se ele fala isso, eu estou aqui no exercício da minha atividade parlamentar fiscalizando esse roubo de verbas e essa pessoa ela é ladrão. Essa pessoa esse gestor ele é ladrão. Aí eu estou imune. É um ladrão, safado. Estou imune por quaisquer palavras, opiniões e votos, porque eu estou fiscalizando, denunciando um desvio de conduta de um administrador público. Estou no exercício das minhas funções. Agora, aí eu começo a ingressar na seara pessoal. Inclusive, além de ser ladrão, ele é corno. A mulher dele bota chifre nele. Veja, isso não tem nada a ver com a minha atividade parlamentar. Invadir a esfera de intimidade da vida conjugal dele não tem nada a ver com a atuação dele como administrador público. Compreende? Então, caso a caso é que se vai delimitar se a atuação do parlamentar vai estar resguardada ou não pela imunidade. Se ele tiver exercido suas funções no exercício do mandato parlamentar, estará imune por quaisquer palavras, opiniões e votos. Se ele estiver fora do exercício parlamentar, aí não, aí ele vai ser responsabilizado sim, certo? Essa é a imunidade parlamentar prevista na nossa Constituição para os senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais, e para os vereadores, no âmbito da sua circunscrição municipal, certo? Os demais têm essa imunidade mesmo fora da sua circunscrição. Já os vereadores só têm essa proteção dentro da circunscrição do município onde atuam. Beleza, professor, beleza. Então, questãozinha boa, alternativazinha A é a nossa resposta correta.
Repito, se os amigos tiverem tido alguma dúvida sobre alguma das outras alternativas, podem mandar e-mail para nós, falar conosco, comentar no privado no nosso Instagram. Professor, eu fiquei com dúvida naquela questão 14 da lista de 80 questões. Vá lá no meu Instagram, me siga e faça pergunta no privado. Eu respondo todas as perguntas, eu interajo com todos os meus seguidores, até porque eu não sou tão famoso, né? Então eu só quero ter seguidores realmente engajados em estudar e aprender. Esse é o meu foco, né? Se em algum momento eu tiver 10 milhões de seguidores estudando, vai ser ótimo, mas eu não acredito que no Brasil tantas pessoas estejam se dedicando assim aos estudos. Seria ótimo se todas essas pessoas estivessem se dedicando aos estudos e ao seu engrandecimento intelectual. Infelizmente são poucos, mas os poucos que eu tenho eu atendo com todo carinho e eu tiro dúvida, pode falar comigo no privado, sem nenhum problema, que eu atenderei, tá bom? Ou então comente aqui no meu chat, aliás, no meu próprio YouTube, né, comentando aqui, que eu também respondo aos comentários dos meus alunos e dos meus seguidores no meu YouTube. Faça a sua pergunta no próprio YouTube e vai que é uma dúvida de várias pessoas. E aí depois eu esclareço e respondo para você no próprio YouTube. Beleza? Dito isso, né, já em virtude do transcorrer do tempo, já vamos para a questão 15, né? E finalizarmos esse nosso encontro de hoje, né, dessa nossa aula, tá bom? Diz a questão 15 o seguinte, ó. A questão 15 diz assim, ó, em 2005, visando conferir maior estabilidade e segurança jurídica, a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso decidiu discipliná-las por meio de Lei Complementar X, embora a Constituição Federal não reserve a matéria a essa espécie normativa. Ou seja, a Constituição diz que essa espécie normativa pode ser regulamentada por lei ordinária. Mas o parlamento resolveu fazer uma lei complementar, aprovou essa disposição, essa lei X, né, na forma de lei complementar, o que quer dizer que ela foi aprovada com quórum de maioria absoluta, né, numa casa legislativa, depois enviada a outra casa legislativa, também aprovada com maioria absoluta, nessa outra casa legislativa, que é o Senado, a casa revisora, normalmente, e depois enviada para o presidente da República para ser sancionada, o que aconteceu. Beleza. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei X. Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A Lei Ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre matéria já tratada por lei complementar, em razão da superioridade hierárquica desta em relação àquela. Meus amigos, vamos lá. Quando a Constituição precisa, determina, quer que um assunto seja tratado na forma de lei complementar, ela diz isso expressamente. Se ela fizer apenas utilizar apenas a expressão na forma da lei, o legislador, o Estado brasileiro, na figura do Poder Legislativo, poderá regulamentar aquela matéria por meio de lei ordinária, que só exige quórum de maioria simples, maioria relativa. A Lei Y foi aprovada com maioria relativa, mas o próprio enunciado diz que a Lei X foi aprovada como lei complementar, mesmo a Constituição não exigindo tal quórum, né? Não exigindo tal forma de lei. Então, dizer a alternativa A que a Lei Y seria inconstitucional, porque ela seria hierarquicamente inferior à lei complementar, é um equívoco, certo? Não há uma superioridade hierárquica da lei complementar em face da lei ordinária. Elas estão na mesma hierarquia normativa. Apenas as leis complementares, elas tratam de matérias específicas que a Constituição define, e as leis ordinárias tratam das demais matérias, né, não especificadas como sendo exigida para elas uma lei complementar. Então, a Lei Y não seria inconstitucional.
Na verdade, o enunciado da questão traz para nós uma lei que é formalmente complementar, mas materialmente ordinária. É isso que aconteceu, que você deve extrair do enunciado da questão 15. Questão 15 é uma questão que quer que você tenha noção da diferença entre lei em sentido material e lei em sentido formal. Lei em sentido formal tem a ver com o procedimento legislativo utilizado para aprovação daquela lei, daquele ato normativo, né? Lei em sentido formal pode ser uma medida provisória, uma emenda à Constituição, uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei delegada, uma resolução, um decreto legislativo. Lei em sentido material, você está analisando o conteúdo da norma, conteúdo da lei. Se o conteúdo da lei é de matéria, se o conteúdo da lei, ou seja, se a matéria da lei a ser tratada, né, por aquele ato normativo só exigia lei ordinária, mesmo que o legislador faça uso da forma de lei complementar, isso não torna aquela matéria automaticamente uma matéria que exigirá lei complementar. Não, porque quem define isso é a Constituição, não é a lei, certo? Então, a alternativa diz que a lei ordinária Y é formalmente inconstitucional. Não, ela é formalmente constitucional, porque como a Constituição não tinha exigido para tratar de manipulação de material genético e fiscalização de manipulação de material genético, a forma de lei complementar, uma lei ordinária poderia tranquilamente tratar dessa matéria. E isso não seria inconstitucional, certo? Além disso, atentem, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há é uma diferença de assuntos a serem tratados por essas espécies normativas. Show de bola, professor. Então, a letra A está errada. Vamos analisar a letra B. Embora admissível a edição da lei ordinária Y, tratando de novos mecanismos a par dos já existentes, a revogação dos dispositivos da lei complementar X exigiria idêntica espécie normativa. Essa alternativa B é boa, certo? Ela é boa porque ela tenta confundir você, estudante, com a ideia de paralelismo de formas. Ora, que é a regra no nosso sistema, né? No nosso sistema, uma lei complementar, via de regra, só deve ser revogada por outra lei complementar. Uma lei ordinária, via de regra, deve ser revogada por outra lei ordinária. Isso é a regra, certo? Mas, como eu disse a vocês, o que define se uma lei vai ser complementar ou ordinária não é a forma em si, propriamente dita, mas a matéria que ela vai tratar. E quem define isso é a Constituição. E se a Constituição só exige lei ordinária para tratar de determinada matéria, o uso de outra forma mais complexa, diríamos assim, outra forma que exige um procedimento legislativo mais complexo, como é o caso do procedimento legislativo da lei complementar, isso não torna aquela matéria reservada à lei complementar. Certo? Então, como o enunciado nos trouxe a ideia de que a lei X, apesar de ter a forma de lei complementar, ela é materialmente uma lei ordinária, sim, a lei Y poderia revogar as disposições da lei X, porque a lei X ela tem apenas forma de lei complementar, mas o conteúdo dela, a matéria dela, é reservada à lei ordinária. E se a matéria é reservada à lei ordinária, se o conteúdo é reservado à lei ordinária, se a substância dela é reservada à lei ordinária, uma lei ordinária posterior poderá, sim, revogar, alterar, né, as disposições da lei X anterior. Então, a alternativa B também está errada por isso. Certo? Mas é uma questão boa que poderia confundir aquele aluno que conhece a ideia do paralelismo de formas. A alternativa C diz assim, ó, a lei complementar X está inclinada de vício formal, já que a edição dessa espécie normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal de 1988. Então, questão C fala assim, ó, a lei complementar X está inclinada de vício formal.
já que a edição dessa espécie normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas pela Constituição Federal. A parte final da alternativa C está correta, certo? Mas a parte inicial está errada. Por quê? Porque, veja, o que é uma lei complementar? O que é forma de lei complementar? A forma de lei complementar quer dizer o seguinte: a lei ela passou por um devido processo legislativo na casa iniciadora, foi aprovada por maioria absoluta na casa iniciadora, depois foi encaminhada para a casa revisora, foi aprovada por maioria absoluta na casa revisora. Normalmente, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados e a casa revisora é o Senado. E, no terceiro momento, foi encaminhado para a sanção presidencial. O quórum para aprovação de uma lei complementar é um quórum de maioria absoluta. É apenas isso que a diferencia de uma lei ordinária que exige maioria simples. Então, o fato de ela ter sido aprovada como lei complementar, ou seja, com quórum de maioria absoluta, não é um vício de forma, na medida em que uma lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples, pode ser aprovada por maioria absoluta, pode ser aprovada por unanimidade. Então, não é o quórum que vai tornar o assunto tratado naquela lei X viciado por ter sido um quórum maior. Ora, se para uma lei ordinária você exige quórum de maioria simples e você conseguiu tratar daquela matéria que só exige lei ordinária com um quórum ainda maior de maioria absoluta, não há vício algum nesse processo legislativo. Certo? Haveria vício se exigisse lei complementar para tratar da matéria e o legislador tivesse tratado por meio de lei ordinária. Ora, o quórum de lei ordinária é menor, o quórum de aprovação de lei ordinária é menor do que o quórum de aprovação de lei complementar. Aí sim, se o legislador tivesse tratado de uma matéria que exigiria quórum de aprovação de maioria absoluta e esse quórum não tivesse sido atendido, aí essa lei seria viciada. Mas na letra C, não. Não, então não há vício algum, né, nessa lei X, certo? Não há vício algum, porque ela foi aprovada com um quórum maior do que o exigido para aprovação na espécie normativa que a Constituição exigiria para tratar daquela matéria, qual seja a espécie normativa de lei ordinária. Beleza, pessoal? Então, letra C é errada. Letra D. A lei complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por lei ordinária posterior que verse sobre a mesma matéria. Perfeito. Professor, mas isso não fere o princípio da paridade de formas? Não, não fere. Não fere porque, como eu disse a vocês, a lei X ela é apenas formalmente complementar. Na sua substância, na sua essência, ela é materialmente ordinária, certo? E tanto nas leis, meus amigos, como nas pessoas e na nossa vida, o que vale é a nossa essência, não a nossa forma, certo? O que vale não é a nossa aparência, né? A gente já deve ter ouvido isso, já deve ter ouvido isso dos seus pais, das suas mães, dos seus amigos. Ah, fulano tem uma aparência tão bonita, mas na sua essência é alguém tão sujo, alguém tão desonesto, alguém tão carregado, né, de más condutas. As aparências enganam, né? Por isso que, para muitos e para mim, né, o que vale é a essência das pessoas, né? A imagem tem a sua importância, mas nós não devemos nos limitar à imagem exterior das pessoas, devemos tentar analisar o seu conteúdo, a sua essência, a sua matéria, né, a sua substância. E, do mesmo modo que são as pessoas, são as leis, certo? Fazendo essa metáfora com vocês. Então, apesar da aparência da lei X ser uma aparência de lei complementar, ser a forma de lei complementar, o que vale é a sua essência. E qual é a sua essência ali? A matéria que ela deve tratar. A Constituição exigiu lei complementar? Não, não exigiu. Bem, se a Constituição não exigiu lei complementar, então ela pode ser tratada por lei ordinária. Pode ser tratada por lei ordinária. Então, se vier uma lei ordinária posterior, a lei ordinária posterior poderá revogar, sem nenhuma dúvida,
se abordar de forma diferente o que foi tratado na Lei X, seria uma revogação tácita, né? Ou se expressamente revogar as disposições da Lei X, seria uma revogação expressa, a lei ordinária poderá tranquilamente revogar a Lei X, porque ela é apenas formalmente complementar, mas na sua substância, na sua essência, ela é materialmente ordinária, certo? Dito isso, meus queridos amigos, então a alternativa D é a nossa resposta da questão 15, né? Dito isso, nós encerramos esse nosso encontro, né? Foi um prazer estar com vocês, certo? Peço mais uma vez que me sigam, se inscrevam no canal. Se estiverem gostando da aula, curtam a aula, divulguem para os seus amigos que querem estudar e que não podem investir alto, né, na sua formação, porque talvez esse conteúdo ajude-os, né, a aprender alguma coisa que eles ainda não saibam, né? Tirem algumas dúvidas sobre o que não sabem, ou então revisem alguns assuntos que já saibam. Também essas aulas também servem para isso. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Eu desejo a todos um bom dia, bons estudos e até a próxima. Valeu!